Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. Diz assim o texto: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis esse nome? Contudo enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam.
Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Essa, meus irmãos, é uma porção da palavra do Senhor no relato emocionado, rico, histórico, do querido Lucas, que essa manhã eu quero que sirva de inspiração para a gente, que nos desafie, nos instigue, nos provoque a viver uma espiritualidade que se desdobre consequentemente e que ganhe concretude nos encontros que a gente trava, nas dinâmicas da nossa vida e reverbere em serviço amoroso, generoso para com o outro. Eu digo assim que eu sou um filósofo não praticante, né? Porque eu tenho formação em filosofia, mas eu confesso que eu aprendi a admirar alguns pressupostos da filosofia, de algumas correntes, sobretudo do anarquismo, que é uma ideologia que se opõe a todo tipo de hierarquização, de dominação, seja ela de natureza política, religiosa, econômica, social ou cultural. Quando você analisa a proposta, percebe logo que o fim último do anarquismo é a constituição de uma sociedade libertária, baseada na cooperação, na ajuda mútua entre os diversos atores sociais. Essas ideias anarquistas tiveram uma forte influência de um filósofo francês do século XIX, chamado Pierre-Joseph Proudhon, que foi considerado por Karl Marx como sendo assim um socialista utópico. E certamente esse foi um dos motivos pelos quais eles mantiveram por anos acirradas disputas no campo intelectual. Mas para mim, o maior anarquista de todos os tempos viveu na Galileia, debaixo do sol escaldante da Palestina. O seu nome é Jesus de Nazaré e seus seguidores foram os promotores da mais revolucionária proposta de transformação da sociedade humana, da qual se tem notícia, que é o reino de Deus. A mensagem do reino, que é o Evangelho, é não só uma carta de alforria, de libertação para os homens, destravando-os de seus preconceitos, condicionamentos, mas também é uma proposição viável de uma ressignificação da existência, uma vez que ela altera profundamente a matriz cognitiva do indivíduo, com seu conjunto de valores, com os princípios que ele abraçou, e antes de qualquer coisa, salva-nos de nós mesmos. E eu fiquei pensando que nesse tempo de tanta polarização, né, de tanta ideologia, de tanto ceticismo religioso, de tanta desumanização social, de tanto descrédito político, há ainda uma causa pela qual eu penso que vale a pena a gente lutar, uma causa que é capaz de reconstruir o homem de dentro para fora e lhe dar um propósito para a vida e um significado para existir. Jesus era, antes de mais nada, um homem livre, um indivíduo na contramão do sistema, uma espécie de fora da lei social. Enfrentou os postulados da religião, a hierarquia do clero,
a tradição das seitas, o poder econômico da elite aristocrata e atemorizou o Estado, e por isso foi considerado um perturbador da ordem, um corruptor da nação e uma ameaça para o César romano. Enquanto ele andava pelas estradas empoeiradas da Judéia, da Galiléia, colecionou desafetos, mas também ajuntou devotos. Recebeu muitas injúrias dos escribas e dos fariseus, mas curiosamente foi abraçado por meretrizes, por enfermos, por coletores de impostos, excluídos de toda sorte, de todo tipo. Nunca na história humana um homem falou como Jesus, e jamais haverá outro igual a ele. Quando abria a boca, um fogo ardente inquietava a alma dos ouvintes, pacificando a uns, transtornando a outros. Ele foi de encontro às moletas da religião, combateu com energia os credos políticos da sua época, determinou-se a ficar fora da órbita do Estado, enquanto atacava veementemente as leis escritas da Torá, os usos e costumes e as tradições da história de Israel. Entre os seus feitos mais notáveis está o fato de ter se associado a homens comuns, simples, iletrados, arraigados, limitados. Mas depois do convívio e da experiência e da troca que eles tiveram, se transformaram num exército de gente subversiva do amor, dispostos a morrer pela causa do Evangelho, um punhadinho de gente anunciando a palavra que é capaz de salvar o mundo. Como diz Paulo, eles carregavam o maior tesouro do universo, mas em vasos de barro. Essa manhã eu queria refletir com vocês sobre esses rebeldes com causa, e quero lhes mostrar quais são as características de gente que anda conforme o Galileu andou. E aí cabe uma pergunta: você faz parte desse grupo? Sim? Tem certeza? Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nesse tempo de tanta falta, de tanta perda, de esvaziamento de todas as essências, de dessignificação de todas as crenças, de manipulação da verdade, de esfriamento do amor. Nesse tempo dessa igreja viciada em trabalhos, mas completamente esvaziada de significados, nessa geração que privilegia as doutrinas de prosperidade e despreza as de santidade, em meio a uma gente que elegeu para si profetas e pastores que mais parecem homens do show business, e se esqueceram daqueles que vivem em simplicidade e temor. Eu te peço que essa manhã, essa palavra nos contriste, nos constranja, nos inquiete, nos renove e nos provoque a uma vida diferente, alinhada com aquilo que entendemos ser o teu propósito e o teu chamado. É isso que eu te peço, Pai, essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, e curiosamente Lucas é o único gentio que escreve um dos livros da Bíblia, né? Ele era natural de Filipe e endereçou esse compêndio junto com o Evangelho, era um texto só, depois foi separado, para Teófilo. Teófilo era um homem de cultura, um erudito, né? Versado no hebraico, no grego, e eu imagino que ele queria que Teófilo promovesse, patrocinasse a disseminação desse texto. Atos é um escrito essencialmente
voltado para a atividade missionária da igreja, num tempo onde a igreja está se expandindo no primeiro século. E esses eventos que estão aqui registrados abrangem um período de cerca de 33 anos. Começam em Jerusalém e terminam na cidade de Roma. Muito provavelmente ele foi escrito após a chegada do apóstolo na sede, da capital do império, provavelmente, segundo os exegetas, no ano 65 depois de Cristo. E aí eu queria colocar você agora dentro dessa cena, que se passa muito provavelmente no ano 31 depois de Cristo. E aí alguns fazem a conta equivocada, mas Jesus não morreu com 33 anos? Mas há um erro cronológico aí, que essa manhã eu não queria adentrar sobre ele. Mas o que é que o texto narra? Narra que os apóstolos estavam pregando, a comunidade estava se expandindo, as pessoas estavam sendo sensibilizadas pelo que o Espírito Santo estava fazendo, e aí surgiu uma inveja incontrolável dos líderes dos saduceus, que era uma das seitas do Sinédrio, ao ponto do sumo sacerdote dizer: vamos fazer o seguinte, prenda essa moçada aí, bota eles no cárcere que a gente vai ver até onde vai essa disposição deles de ficar anunciando a respeito desse defunto. E aí pegaram os apóstolos, prenderam, e de uma forma surpreendente, como aconteceu com Paulo e com Silas, a cadeia se abriu, eles saíram e foram instruídos por uma palavra de Deus que voltassem para o templo e continuassem ensinando as mesmas coisas. E aí quando foi no dia seguinte, reuniu-se o Sinédrio e disse: agora chama os caras aqui para a gente dar uma enquadrada neles. Aí quando foram lá, a cadeia estava vazia. Eu disse: os caras foram abduzidos, desapareceram, viraram pó, e ficou aquele constrangimento. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Aí chegou um externo e disse: eles estão pregando lá no templo. E aí eles se enfureceram, Disse: esses caras são malucos. Vão lá pegar eles. E aí foram, mas aí a quantidade de gente já estava grande, e aí disseram: tragam sem violência, porque senão pode haver um tumulto e todo mundo se machucar. E aí trouxeram, entre eles estava Pedro. E aí diante do sumo sacerdote, se a gente não advertiu você que não falasse mais nesse nome, e que não pregasse mais essa doutrina? E aí ele disse: olha, importa que eu obedeça a Deus e não obedeça aos homens. E aí houve uma explosão de raiva. Eles tinham o poder de trancafiar, de espancar e de fazer o que fizeram com Jesus, de levar a Pilatos para que esses homens pudessem ser mortos. Eles não podiam executar a pena capital, porque era um direito do Estado, mas eles podiam fazer a tramóia que fizeram. E aí surgiu um sábio chamado Gamaliel. Esse Gamaliel era neto de um rabino chamado Hilel. Hilel era um dos rabinos mais respeitados, era de uma das escolas rabínicas, chamada Hilel, eram os dois rabínicos, estavam em Jerusalém. Era um homem de notória sabedoria, profundo conhecedor das Escrituras, tinha sido professor de Paulo. E aí esse Hilel se levantou, ele era fariseu, ele se levantou e disse: moçada, eu acho bom que vocês pensem bem no que vocês vão fazer. Porque teve outro dia aí que se levantou um tal de Judas, aqui da época do recenseamento, juntou um bocado de gente, mas depois esse cara morreu e o pessoal todo se espalhou. Depois veio um outro chamado Teudas. Esse Teudas juntou 400 pessoas. Mas também esse cara foi morto e aí todo mundo se dispersou. Então, vamos esperar para ver o que acontece. Para que, eventualmente, vocês não estejam contendendo contra Deus. Porque se esses caras são de Deus, vocês não vão prosperar. Agora, se eles não forem, eles se matam entre eles mesmos e isso se dissolve. Portanto, pegaram os apóstolos, para não perder a viagem, deram um bocado de açoites neles, disseram novamente que eles não falassem no nome de Jesus e libertaram. E aí o texto fala de uma forma curiosa que eles se sentiram animados, regozijados, felizes, porque foram achados dignos de sofrer por causa do Evangelho. Bem semelhante com o que acontece no nosso tempo, Que o sujeito, às vezes, para vir num encontro, ele reclama porque tem que acordar cedo. Essa é a narrativa de Lucas, é dentro desse contexto que está a cena que a gente vai refletir.
no ano 31 depois de Cristo, e o que a gente percebe sobre essa moçada que havia se convertido, está ali na gênesis da igreja, é que era um grupo de fiéis que estava profundamente centrado no ensino dos profetas e dos apóstolos. Viviam a dimensão da comunhão fraterna, tinham um intenso relacionamento pessoal, e aqui eu estou levantando os relatos dos primeiros 5 capítulos com as características que Lucas descreve. Outra coisa, eles tinham uma única visão, todos tinham o mesmo entendimento, todos tinham a mesma percepção, o mesmo espírito. Há o texto que está citado aqui um pouco antes, que diz que eles tinham uma unidade de alma, ou seja, eles tinham um sentimento convergente, perseveravam nas orações, eles partiam o pão de casa em casa, e esse partir do pão aqui não é apenas a ceia, era gente que se solidarizava com os outros, que se colocava à disposição do serviço, do cuidado, do trato humano, sobretudo daqueles que a sociedade desprezava, os doentes, as mulheres velhas, as viúvas, as crianças, os estrangeiros, aquilo que era expurgado da sociedade era abraçado pelos discípulos. Diz também o texto que eles venderam propriedades, aqueles que tinham demais venderam seus bens para ajudar na coletividade, a tal ponto que Lucas registra que não havia necessitados entre eles, ou seja, havia pobres, mas não havia necessitados, gente passando necessidade das coisas essenciais. Viviam repletos de alegria, era gente muito simples, era gente humilde de coração, e diz também o texto que nós acabamos de ler, que o Senhor acrescentava a cada dia pessoas que iam se agregando ao grupo. E muitos milagres e coisas extraordinárias eram feitas por intermédio dos apóstolos. E tudo isso fez com que o povo tivesse grande simpatia por essas pessoas. Agora eu queria lhe perguntar uma coisa, honestamente. O que é que essa igreja que Lucas nos mostra tem a ver com a igreja do nosso tempo? Honestamente falando. O que o estilo de vida dessas pessoas, que está aqui registrado como um texto histórico, tem a ver com o estilo de vida dos crentes do nosso tempo? O que tem a ver a sã doutrina dos apóstolos com essa teologia promíscua, mágica, de enriquecimento fácil do nosso tempo? E aí também cabe perguntar de que lado a gente está. Ao que foi que a gente aderiu? Que tipo de projeto de espiritualidade você abraçou? Que tipo de igreja você está ajudando a construir? Que tipo de pessoas você está se ajuntando para desenvolver a sua musculatura espiritual? Contra o que você se levanta? Quem você entende que é inimigo do Evangelho? Contra o que você acha que devemos fazer resistência? Ou será que tudo que está aí é isso mesmo? Será que 2000 anos de fé construíram esse monstro, essa hidra de muitas cabeças e muitos braços, esse conglomerado financeiro, essa indústria de reprodução de bonecos, essa casa esquizofrênica de gente que vive rodando, caindo no chão, se debatendo, mas quando sai para a rua, para a vida, para o encontro humano, para a realidade tangível no chão de cada dia, não manifesta nada, porque não tem nada dentro de si.
a não ser uma religiosidade tola, boba, de gueto, alienada e desassociada da vida, como se Deus fosse um ser dormente, inerte, totalmente distante da realidade tangível das pessoas. Eu queria revelar para vocês 10 características das pessoas que andam com Jesus, daqueles que estão lutando contra o sistema, daqueles que estão na contramão, daqueles que nadam contra a maré, daqueles que vão contra o fluxo, daqueles que são pinos redondos que não entram nos buracos quadrados, daqueles que não se conformam, daqueles que não se modulam, daqueles que não se encaixam, daqueles que são desviados, divergentes, incongruentes, desalinhados. Sim, eu já fui chamado de todas essas coisas e serei chamado de muitas outras ainda. E tenho esse mesmo sentimento dos apóstolos de ter uma profunda alegria de ser considerado digno, de sofrer meia dúzia de constrangimentos bobos, porque nunca levei uma bofetada, nunca levei um açoite, nunca levei uma pedrada, nunca tive uma sanção, nunca fui chantageado, tendo como premissa a minha fé e a necessidade de manter aquilo pelo qual eu fui conquistado. Meia dúzia de ofensinhas tolas de Facebook. Mas eu quero revelar para você quem são esses rebeldes com causa. Gente que entendeu que pela causa do Evangelho vale a pena viver e também vale a pena morrer. E a primeira coisa, a mensagem é expositiva, tudo está no texto, que eu quero lhe revelar sobre esse tipo de gente, é que eles são desbravadores. Eles possuem a coragem de se impor contra o status quo. Veja aí o verso de número 13. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Você sabe qual era o principal medo das pessoas em se associar a esses discípulos? É que eles estavam propondo uma coisa nova. Eles estavam indo contra o status quo estabelecido. A potestade religiosa que era o sinédrio com seu sumo sacerdote, aquela indústria financeira que estava ali em torno do templo. Eles estavam se levantando contra a principal fonte econômica da cidade de Jerusalém. E mais, quando as pessoas souberam que Ananias e Safira haviam morrido, porque tentaram apresentar e aparentar e manipular o Espírito de Deus e caíram fulminados, houve um temor nas pessoas e disseram: ó, essa moçada aí não é de brincadeira não. Se alguém quiser se associar a eles, é bom ter boa consciência, bom entendimento do que está fazendo, porque isso é gente séria, isso é gente que anda com Deus, isso é gente que Deus conhece, isso é gente com a qual Deus lida, isso é gente que não está disposta a manifestar uma fé que não tenha consequência e não tenha desdobramento. Você quer saber qual é uma das características de pessoas que são discípulos de Jesus? É que eles são desbravadores. Eles vão contra o sistema. Eles vão contra o que está estabelecido. Eles questionam os enraizamentos históricos daquilo que já não produz mais resultado. Eles denunciam a caducidade dos ajuntamentos que não tem mais nenhum significado. Quando você vai para o profetismo do Velho Testamento, você vê praticamente todos os profetas denunciando a prática dos sacerdotes, a prática da religiosidade oca, tola, vazia, que Israel, no ajuntamento, praticava, ao ponto de Isaías dizer, falando da parte de Deus: eu não suporto esse encontro de vocês. Isso é Deus dizendo: eu não aguento esse ajuntamento de vocês, porque isso não serve para coisa nenhuma. Gente desbravadora,
gente que se insurge, gente que tem a ousadia de fazer uma coisa diferente, gente que está disposta a ser protagonista de uma história, gente que não tem mais tesão nenhum em seguir mapas, gente que se sente motivado a escrever novos mapas, a andar por novas trilhas. Essa é uma característica daqueles que são rebeldes com causa. Segunda coisa que o texto nos revela é que essa gente está sempre a postos e disponível para o serviço do reino. Veja aí o verso 16. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Gente que tem disponibilidade para o serviço, e não é qualquer serviço, porque às vezes a gente imagina que o nosso serviço é fazer grandes congressos com gente que tem capacidade econômica para pagar uma grana boa, para dar um lucro alto, para você botar uma grande banda de louvor e pregar meia dúzia de bobagens de Pedro, João, Tiago no barquinho, que todo mundo já sabe que não vai confrontar ninguém, que não vai questionar ninguém, que não vai entristecer ninguém, que não vai mover ninguém do seu conforto eterno anestesiado. Não estou falando disso. Eu estou falando aqui de gente que quer cuidar e meter a mão na lepra. É de gente que quer ir para onde ninguém quer ir, nem o Estado. É de quem quer abraçar aquele que a igreja não abraça, aquele que a igreja não tolera, aquele que a igreja não suporta. É gente disponível a produzir transformação social. Vocês sabem que eu acredito que toda igreja é um ponto de transformação. Eu acredito que cada igreja no Brasil tivesse essa consciência de que ela é responsável pelo seu entorno, a gente não precisaria de Estado. O Estado seria mínimo para cuidar de meia dúzia de bobagens. Porque a igreja seria o grande instrumento de justiça e de transformação. Se a igreja fosse igreja. Como era essa igreja que está relatada no capítulo 5 de Atos. Que as pessoas tinham apreço, tinham respeito, tinham carinho, porque eles de fato eram gente que serviam, que recebiam, que abraçavam, que oravam, e que Deus agia. E a quem eles serviam? Aos aristocratas de Jerusalém? Ao clube do Sinédrio? Aos centuriões do império? Não. Essa gente cuidava, servia e abraçava aqueles que ninguém queria. Eles ajudavam aqueles que ninguém olhava. Eles enxergavam os invisíveis sociais. E por isso eles eram amados, porque essa gente não tinha com o que pagar. Não tinha retorno. Curiosamente, e eu estou nisso há muito tempo, e eu sei como essa roda gira, a igreja só investe no que dá retorno. É por isso que os programas sociais das igrejas são pífios. É um sopão, é entregar uma esmolinha na praça, é fazer uma atividade de recreação, passar um filme. Você não vê nada consistente, você não vê nada sistemático, você não vê nada recorrente, você não vê uma ação séria que transforme o espaço num balcão de serviços. Pelo contrário, fica fechado a semana inteira para fazer um culto no domingo. Porque o cara não quer abrir para botar uma escola para velhos, para crianças, um programa de reabilitação de drogados, abrir as salas para médicos e profissionais liberarem e atenderem a sociedade. Ninguém quer fazer isso, sabe por quê? Porque isso não dá retorno. Porque essa gente não pode pagar, meu irmão. E mais, se eles inventarem de ir para o culto, vai sujar a paisagem. E também eles não podem dar dízimo, então eles não são clientes interessantes. Mas esses que estavam aqui, sempre se mostravam disponíveis para o serviço, para o acolhimento, para o cuidado, para o tratamento, para matar a fome, para libertar de transtorno, de demônio, de transtorno psíquico, de todo tipo de desencontro e desarrumação, seja emocional, existencial ou espiritual.
A igreja é assim no nosso tempo. Os discípulos são assim nos nossos dias. Terceira coisa que eu percebo nesses rebeldes com causa é que eles sofrem forte rejeição e até perseguição da religião vigente. Veja aí o verso 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Olha, toda vez que um movimento se levantar para pregar o evangelho e para jogar na cara da igreja que ela está equivocada e está distante da realidade do que Jesus ensinou, você vai ter forte resistência. Isso não é um fenômeno moderno, isso está descrito em 2000 anos de história do cristianismo. É só você estudar. Os grupos que foram considerados desviantes e que os seus líderes foram transformados em hereges. E muitos desses hereges foram mortos, foram queimados vivos, foram enforcados, foram completamente triturados, serrados, despedaçados. Sabe por quê? Porque isso é uma ameaça. Por que você acha que Jesus foi morto? Porque ele era uma ameaça. Ele era uma ameaça ao Sinédrio, ele era uma ameaça ao sumo sacerdote, ele era uma ameaça a milhares de anos de história de uma religião que estava morta, ele era uma ameaça àquele poder econômico que girava em torno do templo, ele era uma ameaça para os latifundiários que tinham as suas fazendas e criavam ovelhas e bodes para serem sacrificadas aos milhares, ele era uma ameaça contra a grana que era depositada no gasofilácio para manter a opulência sacerdotal, de quase 20 mil funcionários trabalhando dentro daquele templo. Ele era uma ameaça, e ele foi morto por conta disso. Ele não foi morto porque falava a verdade, porque ensinava doutrinas novas, nada disso. Ele foi morto porque ele era uma ameaça. E toda vez que um grupo se levantar pregando algo que a igreja chama de diferente, às vezes as pessoas me perguntam: que novo evangelho é esse que o senhor está pregando? Eu não estou pregando um novo evangelho, não. Eu estou pregando o mesmo evangelho que está registrado no texto das Escrituras. Novo evangelho é esse que você está vivendo. Isso é que é estranho a Deus. Isso é que é um fogo que está num altar que não é o altar de Deus. Eu estou pregando o evangelho conforme as Escrituras. Toda vez que se levantar esse tipo de gente, com esse tipo de proposta, primeiro que ele não vai juntar um grande público, e segundo que ele vai sofrer forte perseguição daqueles que estão no poder e daqueles que mantêm o status quo. Ora, há 25 anos atrás, Caio Fábio era o mais respeitado líder cristão desse país. Ele foi considerado um dos 100 homens mais influentes na religião no século XX. Ele era convidado da igreja ultrapentecostal à igreja mega tradicional, circulava em todo o espectro da fé cristã, inclusive na igreja católica. E hoje, quem é Caio Fábio? É um proscrito, é um maldito, é um desviado, é um agitador, é um blasfemo, é um glutão, é um beberrão. E não é isso que você ouve a respeito dele? Por quê? Porque ele ameaçou o Sinédrio de Israel, e porque ele mexeu nos príncipes da igreja, e porque ele confrontou as motivações perversas dos seus líderes. E aí ele virou um proscrito. Agora imagina quem anda com ele, que não tem nem esse pedigree, que não tem nem essa visibilidade, não tem nem essa capacidade. Imagina do que é chamado e de como é tratado. Quarta coisa que eu percebo nesses que são rebeldes com causas, conforme era Pedro, Paulo, João e os apóstolos de Jesus, é que a sua mensagem confronta os de dentro e aproxima os de fora. Veja aí o verso de número 19. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere
conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Vê que coisa curiosa. Os caras estavam presos, aí veio um anjo serralheiro, ou um anjo, como é que chama? Chaveiro, abriu e disse: moçada, para o templo. Uai, nós vamos pregar para os caras que já estão salvos? Nós vamos pregar para os caras que já sabem esse negócio todo? Nós vamos ensinar o que vigário já decorou? É curioso. Dixon disse outro dia desse aí, que não imaginava que chegaria o tempo em que a gente teria que pregar o evangelho para os evangélicos. Que coisa, hein? Que esses homens foram enviados para voltar para o templo, e ele disse o seguinte: vão lá e falem as palavras da salvação. Por quê? Porque o que eles estão ensinando lá é palavra de perdição. Voltem para a igreja. Vão lá para o meio dessa gente. Instiguem, provoquem, confrontem, discernam o que eles lá estão vivendo. Com quem foram os embates de Jesus? Foi com o poder do Estado? Ou foi com o poder da religião? Com quem Jesus discutiu? Foi com prostitutas? Com coletores de impostos? Com miseráveis? Com o grupo LGBT? Com os transexuais? Com os punks? Com o pessoal que usa piercing? Com a turma que gosta de tomar uma? Com quem ele discutiu? Os embates foram com quem? Não foram com fariseus, com saduceus, com sacerdotes, com doutores da lei? A mensagem de quem segue a Jesus confronta os de dentro e aproxima os de fora. Chama para a roda quem é excluído de participar e tira da roda aqueles que estão pervertendo a verdade do evangelho. É assim que funciona. Há um comentário dos pais apostólicos de que no 2º século já começou a se discutir se era possível alguém se salvar fora da igreja. Certamente eles não entenderam nada sobre a questão de Melquisedeque e tantos outros textos das Escrituras. Nunca entenderam que Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação, não só de israelitas. O projeto de Deus com os gentios já começa na Gênesis de tudo. Mas se discutia no século II se era possível haver salvação fora da igreja. Você sabe qual é a discussão de hoje? É se pode haver salvação dentro da igreja. Porque a igreja se tornou um lugar tão promíscuo. A igreja se tornou um lugar tão perverso. A igreja se tornou uma usina de dessensibilização do coração e de confusão mental, que eu lhe confesso, as pessoas que eu tive mais dificuldade na minha caminhada com Jesus foi com gente de igreja. Quando chega aqui uma pessoa que não tem nenhum histórico de religião, ela entende rápido e cresce muito. Quando chega aqui um religioso traumatizado, machucado, decepcionado com a igreja, como é difícil. Porque ele já está tão intoxicado e a lavagem cerebral já foi tão profunda que é difícil você remover aquela coisa para colocar um novo coração e um novo vinho, porque o odre está completamente rachado pelo vinagre da religião. É difícil você mudar a mente de uma pessoa que ficou viciada em doutrina de fariseu. É difícil, eu diria que é quase impossível. E aí o anjo disse: vocês vão pregar no templo. Eu acho que Pedro disse: tu está cheirado, não é possível. Tu está mamado, alguma coisa. A gente estava lá, os caras foram pregar a gente, trouxeram para cá, a gente ia levar o maior cacete. Se é que não iam matar, iam desovar a gente em algum lugar aí, ali no Vale de Inon, no lixão de Jerusalém. Agora tu quer que a gente volte para o mesmo lugar, para falar as mesmas coisas? Aí o anjo disse: menino sabido, fala e não te cales.
E sabe onde foi que eles foram achados no dia seguinte, quando a cela foi encontrada vazia e se imaginou que os ETs tinham levado eles? No templo, ensinando as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque era preciso confrontar os de dentro. E era possível e preciso atrair os de fora. Quinta coisa que Lucas nos revela e que eu percebo que é característica de discípulos de Jesus, é que a mensagem que eles ensinam é impossível de ser detida. Ela se espalha como fogo na palha. Veja aí os versos 22 e 23. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, ninguém encontramos lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa mensagem não pode ser presa. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa mensagem não pode ser detida. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa mensagem não pode ser encaixotada. Porque ela não cabe em caixinha teológica. Ela não cabe em teologia sistemática. Ela não cabe em meia dúzia de prescrição doutrinária. Ela não cabe dentro de uma cadeia denominacional. Ela não cabe dentro de um templo. Ela não cabe na cabeça de meia dúzia de sacerdotes. Porque a semente do Evangelho é um poder de transformação impossível de ser contido. Por que Jesus não fez 1.200 discípulos? Se fosse eu, não teria feito 12 nunca. 12 mal amanhado daquele jeito. 12 caras que se tu batesse o pé, saía tudo correndo. Eu teria feito pelo menos 1.200. Uma grande escola apostólica de obreiros da fé, robocops de Deus, tudo treinado. Agora vocês vão. Só tinham 12, um ainda traiu. Tinha ali os 70, os 120, os 500, mas se nos 12 um traiu, tu imagina no resto. Por que Jesus não se preocupou com quantidade? Eu vou lhe dizer por que ele não se preocupou com quantidade. Porque a mensagem era explosiva. E ele sabia que quando eles começassem a abrir a boca, os milagres iam começar a acontecer. E ele sabia que ninguém podia deter aquilo. E aqui eu me lembrei de um hino antigo da igreja: ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. Não podia prender. Eles pensavam que prendendo aqueles 3 ia resolver? Resolveu não. Você sabe o que se dizia no 2º século a respeito dos cristãos? Atribui-se essa frase a um imperador romano. Eu não sei se é verdade, mas atribui-se ao Império Romano, que os cristãos eram feitos sementes. Quanto mais você matava e quanto mais o sangue caía na terra, mais nascia. E sabe o que aconteceu no final do 3º século, início do 4º século? O Evangelho tinha entrado na maior parte das estruturas romanas do Império. Você já tinha senador convertido ao Evangelho. Porque quanto matava, mais surgia. Porque é impossível você deter. Aí nós ficamos preocupados: somos tão poucos, como nosso grupo é pequeno, por que isso não cresce? Meu irmão, minha preocupação não é que cresça, eu não sou responsável pelo crescimento, eu sou responsável pela pregação. Crescer ou não crescer é uma obra do Espírito. Se você aí recebe e se apropria, que bom. Se você se entristece ou se enraivece e vai embora, que bom. Eu não estou aqui para animar, não sei, um animador, insuflador de igreja, bombador de igreja. Não sou, não. Não espere de mim isso. Porque o que tem poder é a mensagem. O que tem poder no Evangelho é o nome de Jesus. Não sou eu, não é a estrutura, não são os programas criativos, nem nada disso. Ora, eu sou muito tentado a fazer isso, não tenha dúvida. Que eu sou muito tentado a pregar uma mensagem que lote o templo. E que acabe com 90% dos meus problemas de igreja. Mas não sou eu, é Ele. E não é a minha mensagem, é a mensagem dEle. 6º lugar, os rebeldes sem causas, eles são como profetas. Eles não se intimidam diante de qualquer tipo de pressão. Veja aí o verso 25.
Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apredrejados pela multidão. Imagina, os caras que estavam presos, abriram, não estavam, estão aonde? Estão lá no mesmo canto, dizendo as mesmas coisas. Rapaz, esses caras são malucos, não é possível. Não pode, eles devem estar completamente loucos. Sabe por quê? Porque não se intimidam diante de pressão. Não tem medo de ameaça, não tem medo de esvaziamento, não tem medo de não ter dinheiro, não tem medo de não ter estrutura, não tem medo de ser rejeitado, não tem medo de começar de novo, não tem medo de sofrer, não tem medo de absolutamente nada. São resignados, são teleguiados. Estão dispostos a ir às últimas consequências para cumprir aquilo para o qual eles foram chamados. Voltaram para o mesmo canto, para dizer as mesmas coisas. Não, não é possível, esses caras são malucos. Esses caras são loucos. Esses caras são desvairados, são irresponsáveis, são inconsequentes, são anarquistas. Você é um anarquista. Está disposto a fazer qualquer coisa? Está disposto a recomeçar? Está disposto a perder gente? Está disposto a se decepcionar? Ou você acha que eu não me decepciono? Ou você acha que eu não tenho expectativa de vocês e de outros? Ou vocês acham que eu tenho vontade de vir para cá todo domingo? Ou vocês acham que eu tenho energia de falar as mesmas coisas por 5 anos? Não é fácil não, mano. É difícil. Principalmente quando alguns muito próximos a você não lhe compreendem. Depois de tanto tempo andando junto. Jamais sentaram 5 minutos para abrir o coração e dizer: eu me sinto assim. Como é que você se sente? Não é fácil não. Mas essa gente não se intimida. Essa gente não se deixa travar. Essa gente não se embaralha no caminho. Essa gente não perde o seu propósito. Obviamente eles sabem que a grande maioria imagina que eles são malucos. Ou vocês acham que as pessoas que estavam congregando disseram o quê? Rapaz, vocês estão doidos, vocês acabaram de ser presos. Vão para casa, se escondam, passam um tempo, vai para Galiléia, tiram umas férias. Vocês vão voltar para o mesmo canto para dizer as mesmas coisas. Vocês são loucos, pai, acaba com esse negócio. Usa outra estratégia, muda o disco. Não, voltaram para o mesmo lugar para dizer as mesmas coisas. Porque o Espírito os havia instigado a fazer isso. 7ª coisa que eu vejo aqui revelada no texto de Atos, é que essa gente anda no contrafluxo religioso. Eles ensinam a verdadeira doutrina e desmascaram os impostores. Veja aí o verso 27. Depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Os caras já estavam com medo, né? Porque eles estavam ganhando corpo. A população gostava deles, as pessoas tinham admiração por eles. Ó, vão lá, tragam ele, mas não tragam debaixo de porrada não, porque se vocês baterem pode ter uma tragédia. Aí quando os caras chegaram, vem cá, a gente não disse para você não falar nesse nome miserável, desse judeu infame que foi morto porque quebrou as nossas tradições e foi contra a nossa doutrina e vivia fora da caixa. Que eles andavam no contrafluxo. E eles ensinavam a doutrina que desmascarava o que o sinédrio ensinava. Por que de Jesus se disse que ele ensinava de uma forma diferente dos doutores da lei? Porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Por quê? Por que você acha que disseram isso? Porque o ensino e a vida andavam juntos. A prática andava junto com a teoria.
O conteúdo andava junto com a concretude. É por isso que quando eles abriam a boca, deixava todo mundo nu. Sabe por quê? Porque eles desmascaravam, eles botavam o dedo na ferida. Eles diziam o que ninguém queria dizer. Eles enfrentavam o que ninguém queria enfrentar. Eles desmascaravam aqueles que ninguém queria desmascarar. Você tem coragem de fazer isso? Entrar numa rede social e meter o dedo na ferida? Feito a gente faz todo dia, questionando tudo, do Estado à religião. É isso mesmo? Esse é o chamado mesmo? 8º lugar, rebeldes com causas, estão dispostos a quebrar regras e a promover todo tipo de desobediência pelo Evangelho. Veja aí o verso 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades romanas. Os caras foram intimidados, foram ameaçados, foram presos, foram açoitados, levaram uma camada de cacete. Se vocês vão voltar a falar nisso, eu disse: vou. Porque primeiro eu tenho que obedecer a Deus. Depois a vocês, naquilo que vocês se alinham com Deus. Sabe por quê? Porque estavam dispostos a quebrar regras e a serem desobedientes. Nos nossos dias a gente não enfrenta mais isso, né? A gente já tem direitos civis, a gente tem direitos humanos, a sociedade avançou demais, né? Mas eu vou só usar século XIX e século XX. 3 exemplozinhos. Um de Gandhi, o outro de Mandela e o outro de Martin Luther King. Já estudou essas 3 histórias? Você sabe o que é desobediência civil pacífica? Você sabe o que é que se fazia na Índia? Você sabe o que é que a Inglaterra cristã fez na colonização dos países nos quais ela entrou? Basta olhar para o que Portugal fez com o Brasil. Basta olhar as conquistas sangrentas, matando, estuprando índios, dilacerando povos, espoliando nações, em nome de Deus. Tudo em nome de Deus, com a bandeira do cristianismo. Tão bonito. Esses homens resistiram e promoveram desobediência civil. Gandhi passou 40 anos lutando contra a segregação racial e a dominação, a exploração e a perversidade dos ingleses cristãos no seu país. Berço da reforma protestante, de Thomas Cranmer, do anglicanismo. E espoliando, esmagando, asfixiando uma nação que era considerada sub-raça. Aí vem Gandhi e promove uma desobediência civil pacífica. Como é que ele derrubou o Império Britânico, que a Argentina inventou de brigar por causa de um ilhota desse tamanho e não aguentou 10 dias de bala? Sabe por quê? Porque ele estava andando conforme Jesus e conforme o Evangelho. Mas Gandhi não era hindu? Como a gente vai ter surpresa no céu. Por isso que ele disse: eu acredito em Cristo, eu não acredito nos cristãos. Que vergonha! Um homem contra um império, que resolveu dizer: não, eu não posso estar associado ao que Deus não se associa. Mesma coisa Mandela, na África do Sul, mesmo lugar. Apartheid. Gandhi foi última fase do século XIX, primeira fase do século XX, ali em 1919, quando Gandhi se rebela e faz o confronto. Depois, na sequência, vem Mandela, e já é década de 50, 60, por ali. A mesma coisa. Não suportando o apartheid, a discriminação. Você sabe quem patrocinava o apartheid na África do Sul? A Igreja Reformista Holandesa. Vai estudar a história. Os reformados holandeses, os calvinistas holandeses, que tinham sido predestinados para estar com Cristo, enquanto aquela ralé tinha sido predestinada para morrer no inferno. Nessa visão que a gente tem da África, que é um continente amaldiçoado, nem se sabe que a civilização nasceu na África, né? Que é o berço de tudo, né?
Ou você pensava que Adão era o quê? Louro do olho azul, igual Brad Pitt? Ah, por favor, por favor. Está lá Mandela resistindo. Aí o cara é preso, prisão perpétua. Porque você está se levantando. E os valores de Mandela eram os mesmos valores de Jesus. E a religião dele? Eu estou lá preocupado com a religião dele. Até que o mundo olhou para aquilo, o regime caiu e ele se tornou presidente. Martin Luther King, a mesma história. Resistência civil pacífica, inspirado inclusive em Gandhi. Parou os Estados Unidos, porque não aguentava mais o negro não poder sentar no mesmo lugar do ônibus do branco. Não aguentava mais o negro ser tratado como bicho. Foi assassinado, mas o seu sangue virou semente, igual o sangue dos cristãos. Sabe por quê? Porque essa gente está disposta a quebrar qualquer regra. Você está disposto a quebrar regras? Ah, mas no nosso tempo a gente não tem isso. Mas tem outras regras que não têm força de lei. A regra da corrupção, por exemplo. Você está disposto a emitir nota fiscal e pagar imposto? Você está disposto a quebrar a regra do preconceito da igreja e receber gay dentro da sua igreja, punk, viciado, doido? Você está disposto aí? Você, pastor, que está me ouvindo, você está disposto? Se entrar um transexual na sua igreja, ele se sente confortável? Essa semana eu postei uma frase no Facebook, que esse é um tempo onde um pastor se sentiria à vontade no puteiro e a prostituta se sente mal dentro da igreja. É essa igreja que nós estamos fazendo parte, é isso que nós estamos construindo, é com isso que nós queremos nos alinhar, é esse evangelho que nós queremos ensinar. Nono lugar, rebeldes com causa mantêm-se apegados à sã doutrina, sem ceder a sofismas e modismos. Verso 31, Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Quando Pedro foi chamado e a galera disse, rapaz, você está doido? Ele disse, não, porque Jesus, a quem vocês assassinou, Deus o colocou como Deus assentado ao seu trono. E aí posso usar o texto de Paulo aos Filipenses, para que ao seu nome se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Pedro foi lá e disse, aquele que vocês assassinaram, tramaram, aqueles que vocês se levantaram contra por causa da perversidade do coração de vocês e da ganância, esse Deus assentou e ressuscitou dentre os mortos, e está na sua glória, e é em nome desse que a gente prega. Por quê? Porque quem anda com Jesus é apegado à sã doutrina e não cede nem a sofisma, nem a modismo. Ah, pastor, pregue tal doutrina que sua igreja vai lotar. Você pensa que eu não ouço isso, não? Ah, pastor, se eu quer que a sua frequência aumente, faça um programa, não sei das quantas. Faça um encontro, não sei das quantas. Faça um movimento, não sei das quantas, que o senhor vai ver que vai encher. E quem foi que disse que eu quero que encha? Eu quero só pagar as contas, né, Antônio? Eu quero só pagar as contas. Quem foi que disse que eu quero que encha? Não tem nem estrutura para receber gente, não tem nem casas aqui disponíveis para fazer discípulos. A gente está aqui, ó, semeando, não sei nem se eu vou ver o fruto disso. Esses loucos desviantes, esses heréticos, esses aloprados, muito provavelmente não vão ver o fruto do que eles estão ensinando hoje. Como John Huss não viu, como John Wycliffe não viu, que estavam 200 anos antes da reforma confrontando a igreja católica, foram mortos e assassinados, mas 200 anos depois Lutero pregou as 95 teses lá na igreja de Wittenberg e disse, chega! Que bom se a reforma protestante tivesse continuado reformando e não tivesse virado essa coisa que virou. Que pena, porque foi um vento novo, foi um sopro de verdade, mas depois se adequou e se conformou, e virou só um cisma, um catolicismo de dieta, e nada mais do que isso. Esses aqui não, eles mantinham a sã doutrina e não se desviavam 1 milímetro da verdade, nem com sofismas, nem com alquimias, misturando a mensagem com positivismo, com Augusto Cury e outros mais, porque aí você dá uma sustância maior, e nem também com os modismos. Ah, chegou agora um novo mover. Você já ouviu isso, mover? Não, você deve ter ouvido, né? Um novo mover.
e você prega, a igreja lota. Por quê? Porque tem um novo mover. Aí Paulo escrevendo, se não me engano, aos Colossenses diz, eu prego para vocês as mesmas coisas, e isso é uma segurança, porque nós estamos pregando as mesmas coisas. O texto aqui diz que eles tinham uma só visão, porque falavam e ensinavam as mesmas coisas. Em último lugar, queria ter tempo, é que rebeldes com causa vivem no poder do Espírito Santo e no exercício proveitoso dos dons. Verso 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Você sabe uma coisa que me inquieta? É que eu acho que igreja é lugar de manifestação do poder de Deus. Igreja tem que ter milagre. Tem que ter sinais, tem que ter cura, tem que ter manifestação extraordinária. Isso é uma forma do selo da presença de Deus se manifestar. Não essa indústria de milagres, eu não estou falando disso. Paralítico contratado, endemoniado que diz que é de esquerda. Eu não estou falando dessas idiotices. Vocês viram o endemoniado da Universal? Você é de direita ou de esquerda? De esquerda! Isso nem criancinha ri mais, que é ridículo ao extremo. Eu não estou falando de uma igreja que tem coisas sobrenaturais e que vive do sobrenatural, mas eu estou falando da necessidade da presença do sobrenatural, porque Deus é amor, sim, mas Deus também é poder. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, para fazer coisas extraordinárias. Sabe por que nós não temos mais milagres no nosso meio? Porque a nossa vida não inspira ninguém. Porque nós mesmos não temos prazer em Deus, nós não temos prazer nem de aprender, nós não temos prazer nem de congregar, nós não temos prazer nem de adorar junto 2 horinhas no domingo. E nós queremos que o poder se manifeste. Vai estudar sobre o avivamento da Rua Azusa, no início do século XX, para você ver. Vai estudar sobre o avivamento de Charles Finney, para você ver, um homem que entrou numa fábrica para pregar, e tinham mais de 5.000 funcionários. Ele chegou, foi pregar, quando ele se perfilou com a Bíblia, começaram a rir dele, a zombar dele, porque tinham parado para ouvir um idiota. Ele não deu uma palavra, ficou calado, só olhando para as pessoas. E houve um quebrantamento, e houve uma manifestação extraordinária no lugar. Aquelas pessoas todas se converteram sem ele ter aberto a sua boca. Vai estudar sobre o avivamento de John Wesley, que influenciou as leis da Inglaterra e mudou todo o sistema de educação e de saúde. Por que a gente não vê essas coisas? Porque a gente não tem homens apaixonados como esses, que estavam dispostos a doar sua própria vida em favor do Evangelho. É por isso que a gente não vê os milagres, porque os vasos estão todos rachados, estão todos quebrados, estão todos sem tampa. E é triste, porque já não se fazem mais rebeldes sem causa como antes. Eu queria concluir lhe provocando e lhe dizendo o seguinte: se você não achou ainda uma causa pela qual vale a pena morrer, então você ainda não achou razão para viver. Sabe quem disse isso? Martin Luther King. Você já achou a motivação para viver? Comprar a casa própria, aposentadoria privada, passar num concurso importante, ter uma vida confortável, fazer uma vez por ano a viagem para a Europa, quem sabe ter algumas ações da Petrobras, corra, né, porque vai privatizar agora, de repente você leva algum. Qual é a sua motivação? Encontrar um grande amor? Qual é a sua motivação de vida? O que é que lhe tira da cama todo dia? O que é que move você? Qual é o combustível que queima dentro de você? Você já achou uma motivação para viver e para morrer? Quem já estudou a história do cristianismo sabe que desde o século II a igreja dita oficial convive com movimentos sectários, marginais, desviantes, não domesticáveis, não conformados, gente que não se enquadra.
Esse é o caso dos valdenses, dos russitas, do lolardismo, dos taboritas, dos protestantes, e aqui cabe aspas, do jansenismo, dos fratelli, dos moravianos, dos anabatistas, e até da teologia da libertação em certa medida, e de outras centenas de casos que eu podia dizer aqui, mas talvez vocês não conheçam, de movimentos que romperam com a instituição e com a conformação da fé num método religioso para abraçarem o Evangelho segundo Jesus de Nazaré. E eu tenho muita alegria no meu coração de não ser digno de ser chamado junto com esses aqui, mas de um dia ter rompido com tudo e com todos, e de uma carreira eclesiástica promissora, de alcançar muito mais gente do que alcança. Gente bonita, cheirosa e arrumada. Mas não dava mais para mim. Depois de 10 anos de crise, eu não conseguia mais. Chegou no limite da minha alma. E eu sofro, sabe por quê? Porque esse sofrimento desdobrou-se dentro da minha casa. Minha mulher sofreu demais. Minha filha sofre. Minha família sofre demais por causa da minha escolha. Eu poderia hoje estar numa grande igreja. Minha filha envolvida com grupos de adolescentes, de jovens. Minha mulher dando palestras, porque é uma pessoa capaz, com uma capacidade intelectual grande, com conhecimento das Escrituras. Eles sofreram demais, que a gente foi muito atacado, a gente foi muito perseguido, a gente foi muito caluniado. Você não tem ideia, meu irmão, porque eu nunca lhe falei, eu nunca sentei numa mesa de bar com você depois de 15 cervejas. Não é verdade? Eu quando chego na quinta digo boa noite, até mais pessoal, Deus abençoe, vou para casa. Agora ontem eu estava sozinho em casa, na varanda. Terminando essa mensagem aqui, Larissa, Iáquila e Anne estavam lá em casa no negócio do bazar. Que me deu um sofrimento. Eu olhei para trás e eu pensei assim, rapaz, é justo que eu sofra, né, pelas escolhas que eu fiz. Mas não é justo que minha mulher e minha filha sofram. Fabiana, quando foi para o congresso, agora em julho, voltou aqui, deu um testemunho corajoso, né? Que não estava totalmente envolvida, que estava sofrida, doída. Né? Difícil, meu irmão. Minha filha nem vem, porque não tem jovens. Não tem gente da idade dela para ela se envolver, para ela brincar, para ela conversar, para ela ouvir na perspectiva da idade dela, né? O Evangelho. Não temos líderes de juventude ainda. Como é difícil. Mas eu estou certo de que a decisão que eu tomei é irrevogável e irreversível. E espero ser pastor suficiente dentro da minha casa para suportá-las, porque eu sei o quanto elas duas sofrem pela escolha que eu fiz. Eu poderia estar numa outra realidade, inclusive ganhando um excelente salário, que eu não precisaria mais nem trabalhar na minha profissão, bastaria ser bispo de igreja. E eu sei transformar pedra em pão, meu irmão. Você pode ter certeza disso, que eu sei como é que a máquina gira. Eu sei quanto se cobra para fazer um casamento. Mas eu sei também que eu nunca cobrei R$1 para fazer nada. E nunca vou fazer do Evangelho fonte de renda. Porque eu me deixarei gastar, conforme diz Paulo, por amor de vocês, ainda que na maioria das vezes eu não seja compreendido. Eu quero ser um rebelde com causa. E se todo mundo for embora, eu continuo sozinho pregando. Vou para o meio da rua. E alguém vai passar e vai dizer, o doido do Charlito ali, o cabeludo tá mais magro, né? Mas tá doido agora, tá no meio da rua. Disseram isso dos profetas, né? Disseram de Jeremias. Quem sou eu? Que o Senhor lhe abençoe, meu irmão. Que você tenha um bom final de semana. Daqui a pouco eu vou pegar um irmão muito querido que está vindo de Brasília. E vou ter um momento gostoso. E eu espero que você tenha também uma tarde gostosa com quem você ama, com quem você gosta. Tenha uma boa semana. Deus te anime, Deus te fortaleça. Deus te ajude a
suportar esse pastor aqui, complicado, né? Deus te ajude e te levante para orar por mim, pela minha casa. E você que me ouve aí, que diz que é tão abençoado, ore por mim também, pela minha família. E a gente vai se esbarrando por aí, um encontro aqui, um encontro ali, e o resto eu te falo no caminho. No nome de Jesus. Amém. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei no que isso vai dar, Senhor. Eu estou há 5 anos nesse lugar, falando as mesmas coisas. Já entrou e já saiu muita gente daqui. Muita gente que a gente amou e se apegou. Muita gente que a gente se decepcionou. Muita gente que gosta da gente, muita gente que odeia a gente. Muita gente que entende a gente. E muita gente que não entende. Que queria que a gente fosse de outro jeito, de outra forma. Que falasse de outra forma. Que abraçasse de outra forma. Que pensasse de outra forma. Eu não sei o que é isso aqui. Se isso aqui é um viveiro de discípulos, se isso aqui é uma manjedoura de criação de discípulos para o reino, de gente que vai para a sua empresa, para o seu trabalho, para a repartição pública e faz diferença na família, e faz diferença em todo lugar que chega, porque é luz do Evangelho. Eu não sei se eu estou perdendo meu tempo, eu não sei se eu estou perdendo meu ânimo, eu não sei se eu estou perdendo as minhas forças, e tu sabes que não há uma segunda-feira que eu não pense em desistir, e tu sabes que não há um domingo que eu não tenha o desejo incontido de vir aqui pregar aquilo que tu me ensinaste. Portanto, Senhor, esse lugar é teu, essas pessoas são tuas, nós não sabemos até quando vamos poder mantê-lo, eu não sei até quando eu ficarei aqui, mas enquanto eu estiver, eu quero te dizer, Jesus, que tu podes contar comigo, para ensinar aquilo que você quer que eu ensine, para falar aquilo que você quer que eu fale. E como eu gostaria de ter o poder de ajuntar pessoas. Como eu gostaria de ser aquela pessoa que é um imã e que os outros grudam e não conseguem sair de junto. Como eu gostaria. Como eu gostaria de não ter os meus defeitos, as minhas limitações. Eu gostaria muito de ser de outro jeito, como outros que eu conheço, que sorriem mais, que abraçam mais, que visitam mais. Mas pela tua graça eu sou o que sou, Senhor. Portanto, levante aqui entre nós outros que supram a minha deficiência e que me ajudem a levar a boa semente do Evangelho, assim como tu ajudastes o Wesley, levantando homens que suportaram ele na sua tarefa e no seu desafio. Assim como tu levantasses homens que ajudaram Paulo no seu propósito, uma companhia de apóstolos. Levante aqui também, gente, Senhor, que tenha paciência. Gente que me aceite do jeito que eu sou, que não cobre de mim o que eu não posso fazer, que entenda as minhas limitações, que tenha paciência porque tu estás trabalhando comigo. Que tenha respeito, tenha reverência pela minha alma, pela escolha que eu fiz, pelo preço que eu pago, que não se chateie, que não se enraiveça, que não se irrite, mas que me ajude, inclusive me ajude me corrigindo, com amor. Torna-nos, Jesus, rebeldes com causas, gente do Evangelho, e torna esse espaço num espaço do caminho,
Uma estação onde gente entra e gente sai, mas também onde gente fica. Porque já chega de entrar e de sair, Senhor. Agora eu quero que fique, que cresça, que some, que colabore, que faça parte, que se enraize e que frutifique para o bem do Evangelho, no nome de Jesus. Amém.